Bom dia, queridos. Nós vamos ofertar. Deixa eu falar algumas coisas com vocês. Semana passada, uns 10 dias mais ou menos, o Manuel colocou lá no grupo, contou a história do José, né, do menino lá de Maputo, da capital que ele conheceu. E ele foi lá, comprou roupa para o menino, bastante coisa, e cuidou dele esses dias todos. E quando ele postou aquilo, o Caio me procurou na hora. Na verdade, o Caio postou um áudio no grupo. O Manuel colocou no grupo, quem quiser ajudar. E o Caio, em seguida, eu liguei para o Caio e falei, não faz isso. A gente confunde. E por isso que a gente não consegue, às vezes, avançar no reino de Deus. Porque a gente confunde responsabilidade com emoção. E você não estabelece uma casa com emoção, você estabelece com responsabilidade. Sua casa não é construída com emoção. Você não pega o seu salário e gasta naquilo que é gostoso. Recebe o salário e vão para o cinema, e vão para o shopping com as crianças, porque é bom, e as crianças vão ficar felizes. Não, porque você sabe que tem 30 dias para aquele salário durar. Isso é responsabilidade. Isso é, ainda que não seja gostoso, mas é o necessário, é o que precisa. E a igreja às vezes não constrói o reino porque ela age por emoção. Eu lembro de onde eu vim. Da onde eu vim era assim. Tem um caso de alguém passando necessidade em algum lugar. Conta a história, passa um filme, mostra a foto, o povo todo fica emocionado, dá um bando de dinheiro para aquilo, manda para aquele lugar e nunca mais ninguém sabe o que aconteceu com aquele lugar. Mas para aquele final de semana você conseguiu saciar a alma de todo mundo que estava na igreja. Todo mundo ficou bem, feliz, porque socorreu alguém, porque viu, eu fiz a obra de Deus. É só alívio de alma. Passa 20 dias, você pergunta para aquelas pessoas, você lembra? A pessoa não sabe nem onde era o lugar, mas a alma saciou. Vou falar algo aqui, não é como acusação, mas é para você se sondar. Quem aqui sequer lembra daquele homem que há 20 dias atrás a gente colocou na casa de recuperação? De repente você fala, nossa, é verdade. Mas quando colocou, poxa, roupa, legal. Nossa, pastor, ele não está mais lá, ele foi embora, ele voltou para a rua. Mas é disso que eu estou falando. Você não constrói nada enquanto o nosso coração estiver se movendo em cima de emoção. E você sabe disso quando você tem filhos, porque quando você tem filhos acabou a brincadeira. Não tem mais emoção. Quando você tem filho, tem o lado de gostoso, que a criança quer coisas boas, o passeio, mas você sabe que você tem 30 dias para sustentá-lo. E a gente aprendeu isso aqui na raça. Porque no primeiro momento a igreja faz festa no céu, tirou o homem da rua, aceitou Jesus, festa no céu, tudo bem, mas no dia seguinte alguém tem que trabalhar para pagar as contas desse homem que acabou de entrar no céu, acabou de ser salvo. E é disso que a igreja vive, de responsabilidade. Por isso que quando foram falar aquilo de José, eu falei, para. Porque é muito fácil todo mundo se mover. Todos nós nos condoemos com a história do José. E esquecemos rapidinho que o Manuel, que já existe, e que hoje, embora possa não quebrar nosso coração, como o pequeno José, ele precisa pagar uma passagem para voltar para casa. Ele precisa pagar uma passagem de avião para vir para cá. Isso não emociona. Emocionou no dia que a gente descobriu que o Senhor ia trazer o Manuel para cá. Passou uma semana, a emoção foi embora. E quem vive de alma está procurando qual é o próximo ponto onde eu vou descarregar minha alma. Qual é o próximo evento? Por isso que igrejas criam campanhas para saciar a alma das pessoas. Qual é o próximo evento? Qual é o próximo toque? Qual é o próximo mover? Tem que ter um versículo, um título, uma área específica para tocar, porque isso é a alma. E você não vive com a tua família disso. Você chega na sua casa, não tem nada de novo, tem o de sempre, e é o de sempre que te sacia, te satisfaz e sustenta a tua vida. Isso não tem a ver com o nome preocupar com José. Sem você saber, eu já no teu nome falei com o Manuel ontem. Porque no primeiro momento, antes do Manuel postar aquilo, quando o Manuel me contou a história, eu falei, Manuel, leva esse moleque embora. Adota esse menino. E aí eu falei para ele, põe no grupo as pessoas conhecerem ele. E ele foi lá e colocou. Então quando você fala, não, vamos mandar roupa, vamos mandar um negocinho pro José. Eu estou pensando em adotar esse menino. O problema para mim não é você pensar em mandar roupa. O problema é não se responsabilizar por aquilo. E aí na sexta-feira a gente estava na vigília aqui, e alguém falou uma coisa que eu não tinha mais uma vez pensado. Você não pode se responsabilizar só pelo ministério, você tem que levar a igreja junto.
Não existe esse ministério que os homens criaram, de homens que têm ministério e estão no Facebook colocando que estão com a agenda aberta, e ministério itinerante. Não existe isso. Não existe isso. Isso é gente rebelde, é gente fora de propósito, é gente querendo antecipar as coisas, que cria o seu ministério e sai batendo de porta em porta por aí. O ministério existe em função da igreja. E aí quando alguém me falou assim, que já estava pensando que a senhora ia junto, que lá eles chamam de a velha vai junto. Eu falei, meu Deus, e eu já estava pensando no Manuel pegar um menino, levar o menino embora, botar roupa bonita no menino, dar educação pro menino, e eu ia largar a velha morrendo. Eu não posso ter o José sem ter a Catarina, eu não tenho como ter o ministério sem levar a igreja junto. E eu liguei pro Manuel, falei, Manuel, liga lá. Fala para ele que você quer levar os dois. E que chegando lá a gente vai construir uma casa para os dois morarem, e vamos manter esses dois, enquanto essa velha durar. Enquanto ela viver nessa terra, não só o órfão, mas o órfão e a viúva nós vamos sustentar. Então eu não tenho problema com isso. O problema é entender que vai ser muito legal colocar uma foto aqui dos dois com a casinha nova, mas eles têm que comer a semana inteira. Todos os dias. Mesmo depois que passou a nossa emoção. Mesmo depois que passou a parte bonita da coisa. Eles estão lá precisando comer. Eles estão precisando se vestir. A gente precisa crescer em maturidade para viver isso. Para entender que isso é reino de Deus. Que o Senhor dá semente para quem semeia. Que o Senhor vai fazer esse lugar crescer. Que na verdade para o Senhor esse lugar é grande não pela quantidade de pessoas que tem aqui, mas pelo alcance que Ele tem. Porque Ele consegue mudar a cultura de lugares. Mas isso começa na carne, querido. Isso começa no corpo. Isso começa entregando o próprio corpo. O reino começa com o corpo entregue na cruz, não com o espírito soprado. O Espírito vem, sim, sobre aquilo que nós desejamos fazer. O Espírito faz milagres, Ele multiplica o dinheiro, mas porque antes o corpo foi entregue na cruz. Porque nós entregamos o natural antes. Nos sacrificamos pelo natural. Porque quando eu vou fazer a compra da minha casa, eu me lembro que tem outras casas sobre as quais eu me responsabilizei. Que quando eu compro doce para as minhas filhas, eu lembro das filhas do Manuel. Eu falo, elas não podem ter isso. E eu não tenho como dar o mesmo padrão de vida que nós temos aqui para eles lá. Mas eu tenho que ser responsável. Nós temos que ser responsáveis por tudo que nós começamos. Por tudo que um dia nos emocionou e nos fez andar em cima. A gente tem que ser responsável até o fim. O final das coisas é melhor do que o princípio delas, a Bíblia diz. Amém, queridos? Eu quero que você oferte, mas que você não tome essa palavra para te mover pela oferta de hoje, mas para te mover pela tua vida financeira. Para que ela também pertença a Jesus, para que ela também pertença ao reino, não só as suas orações. Tudo. Amém, queridos? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Deixe sua Bíblia aberta comigo em Gênesis 2. Eu queria falar com vocês hoje a respeito do Éden. Do que é o Éden? Do que é esse jardim? Quando a gente começou a andar com Deus e entender algumas coisas a respeito de reino, a gente falava muito sobre o Éden como lugar onde eu me relaciono com Deus. O que é o Éden? O jardim é um lugar que Deus fez para eu me relacionar com Ele. Não é mentira isso, é uma verdade, mas não é só isso. Tudo que eu tenho que entender, tudo que eu quero entender em Deus sempre, eu volto lá em Gênesis 1, 2, 3. Qualquer coisa. Porque de alguma forma está lá. Condensado, como que algo muito concentrado, mas está ali. Porque se era para ser aquilo ali, então tudo está ali. Então o princípio de toda a queda está ali, de alguma forma. Então se eu quero entender a relação com Deus, eu tenho que voltar lá, ela está imaculada, como era para ser. O que é a manifestação do Éden? Eu não sei mais dizer se aquilo era de fato real. Eu já estou meio doido com esse negócio de Éden. Eu sei que é o lugar que Deus falou que tinha. Quando a gente olha para o capítulo 1, Deus faz o homem, mas Deus não coloca o homem em lugar nenhum. Então quando Deus quer um lugar para que o homem possa se manifestar, aparecer, Deus não cria a terra para isso. Deus cria o jardim para isso. O capítulo 1 de Gênesis, você vai ler, Deus faz toda a terra, Ele narra toda a criação do homem, mas o homem não está na terra. Deus fala que Ele criou o homem, Ele não colocou o homem na terra.
A terra estava criada, o homem estava criado. No capítulo 2, Deus vai colocar o homem na terra. Só que ele não põe o homem na terra. A terra está pronta, ele escolhe um lugar, constrói um lugar específico, e ali ele coloca esse homem. E fala, aqui nessa porção de terra, é onde você vai ser manifesto. É onde vai vir para fora o que eu fiz. É onde você vai ser visto. Então, o que é o Éden? O Éden é a porção que Deus colocou sobre a tua vida para que você se manifeste. O Éden é o teu ministério, o Éden é o que Deus tem para você sobre a terra. Por isso, quando a Bíblia fala que os seus dias estão escritos, o seu Éden está escrito. E você não tem como viver fora dele. Toda tentativa do homem de viver fora desse lugar, na verdade, é uma mentira. Porque o que é mentira aos olhos de Deus? Se Cristo é a verdade, mentira é tudo que sai da boca de Satanás, e por isso é o pai da mentira. Porque Deus é o pai de Cristo. Deus é o pai da verdade. O pai da mentira, ele sopra tudo o que é contrário, ou o que é falso, ou o que não existe na verdade. Porque se tudo foi criado por Deus, a mentira é aquilo que não foi criado. Então o que é a mentira? Deus não tinha um emprego para você, esposa. Deus tinha que você ia ter 7 filhos, 7 pastores, 7 profetas na tua casa. Isso é a verdade de Deus para a tua vida. Mas Satanás soprou que ele tinha uma vida de executiva sobre a tua vida. Isso não é Cristo. Isso não é uma verdade que vai ser encarnada em você. Então isso é um sopro no vento que Satanás vai colocar. E durante a tua vida você vai lutar para tentar dar vida a isso. Isso nunca vai ser vivo. Porque Satanás não pode dar vida para as coisas. A vida é uma palavra lançada por Jesus que entrou dentro de você. E agora você põe isso para fora. Então o que é o Éden? É o lugar onde você manifesta, onde você mostra aquilo que foi dito ao teu respeito. Não apenas a tua relação com Deus, todas as coisas. Tudo que Deus reservou a respeito de você está ali. Por que eu preciso entender isso? Isso não é só filosofia. É porque esse lugar não é um lugar seguro. A gente entende, e às vezes passa pela nossa cabeça que está nesse lugar com Deus. Eu estou vivendo esse lugar em Deus. Eu entrei no Éden, eu aceitei Jesus. Eu estou vivendo no lugar onde tem a árvore da vida. E ali está protegido, ali está tudo certo. Tudo que acontece, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, eu estou vivendo esse ambiente. E no seu dia a dia, você pode estar cometendo erros, vivendo em pecado, fazendo escolhas que não são as escolhas de Deus, mas a tua alma está em paz, porque lá no fundo você entende que está vivendo o Éden. Querido, Satanás também vivia no Éden. Ele estava lá no mesmo lugar onde Deus ia se relacionar com Adão, Satanás também estava. Sabe esse lugar que você construiu para viver com Deus? Esse lugar que você manifesta o teu ministério? Esse lugar que você prega, que você canta, que você profetiza, que você lê tua Bíblia? Esse lugar que se relaciona, que você se encontra com Deus, se relaciona com Ele? Satanás também está ali, passeando por entre o jardim. Porque esse lugar não é Deus. Esse lugar é a tua manifestação sobre a terra. O teu espaço, só teu. E da tua esposa como uma carne. Mas nem dos teus filhos ele é. Ele é teu. Porque os teus filhos vão ter o próprio. Cada um deles. O próprio lugar, a própria história, o próprio destino a ser manifesto sobre a terra. Por isso que entender o que é isso vai te ajudar profeticamente a entender o que você está vivendo. Porque que nesse lugar, que eu estou no lugar onde Deus me colocou, estou vivendo o que Ele falou para mim, Ele já falou de ministério, Ele já falou das coisas, eu estou vivendo ali, mas existe conflito constante nesse lugar. A vida de Adão não era conflito constante. Ele caiu. Mas por que eu vivo em conflitos constantes? Se eu estou vivendo nesse lugar, se eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu tenho pastor, eu tenho irmãos, mas eu vivo em problemas constantemente, em quedas constantes, porque eu não entendi o que é esse lugar. Na verdade, eu acho que esse lugar é um lugar de proteção. Pior do que isso, eu acho que esse lugar é um lugar de aprovação de Deus, e por eu estar ali, significa que Deus está me aprovando, e não é nada disso. Por isso nós precisamos entender até a lógica. Eu quero abrir com você Gênesis 2, deixa eu ver o verso aqui só. Verso 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra,
e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, até aqui por enquanto. Quando você vai ler o capítulo 1, Deus fez a terra toda, Deus fez o reino. Então vamos pensar no nosso dia hoje. Você olha para toda a nação, para todo o mundo, e vê ministérios, e vê tudo que Deus está fazendo. Isso é o capítulo 1, Deus falando assim: que a terra produza, e a terra joga as árvores para fora. A terra produz aquilo tudo. Aquilo ainda não está sendo visto por ninguém, mas já está lá. Então todo o ministério que Deus tem para a tua vida, para todo mundo sobre a face da terra, já está lá, embora a gente não esteja vendo. É a terra quem lança para fora, espiritualmente. Quando Deus vai colocar o homem sobre a terra, não é a terra quem lança para fora. Deus planta essas árvores. Esse lugar que Deus tem para a gente, esse lugar que Ele colocou, é Ele quem vem e escolhe quais árvores estão ali. O que tem ali para mim. No jardim não tinha todas as árvores do mundo. Nem caberia isso. Tinha o que era para Adão. Então, muita gente fala, o fruto é a maçã. Pode ser que nem maçã tinha naquele lugar. A nossa cabeça, por entender esses princípios errados, a gente transfere esses fundamentos para a nossa vida hoje, como se o Éden, esse lugar em Deus, fosse um lugar onde tem tudo o que eu desejo, e não tem tudo o que eu desejo. Tem tudo o que o Senhor escolheu para mim. A terra lança todo tipo de árvore, no capítulo 1, no Éden não. No Éden Deus escolhe, Deus planta ali. O que Ele planta? Algumas árvores. Quais? Algumas. Por isso, se eu não entendo isso, eu posso estar gerando expectativas em cima de Deus que não existem para o meu Éden, para a minha manifestação sobre a terra. E o problema é que, como eu conheço as outras frutas, e eu já provei de algumas delas, quando o Senhor me traz para dentro desse ambiente, eu estou na expectativa de que vai ter dela aqui dentro, e pode ser que não tenha. E aí já começa a minha frustração. Começam conflitos, tentando buscar coisas que o Senhor não planejou e trouxe aqui para dentro. O que é que o Senhor coloca dentro desse ambiente? Vamos continuar lendo o texto. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comida, e árvore da vida no meio do jardim. Por ordem, e aqui eu conjecturo, por ordem. Eu creio que esse jardim era um lugar redondo, ou que fosse quadrado, enfim, era um pedaço de terra cercado. E eu entendo que o Senhor colocou por ordem esse tipo de árvore. Árvore agradável à vista, porque no final ele termina dizendo do centro. Então do lado de fora, ele põe árvores agradáveis à vista. Depois mais para dentro, árvores boas para se comer. E no centro, árvore da vida. Ele está falando de alma, árvores agradáveis à vista, aquilo que é agradável aos meus olhos, aquilo que sacia a minha alma. Então dentro do jardim tinha alimento que saciava a alma. Nesse lugar que Deus criou para você, tem do lado de fora, como os últimos, coisas para saciar a tua alma. Roupa que você gosta de vestir, viagem com os teus filhos, um carro que te agrada. Isso é alma. E estava lá, o Senhor criou isso no ambiente. Um pouco mais para dentro, tinha árvore boa para a comida, necessidade do corpo. Do lado de fora está a alma como última necessidade. Depois o corpo. Agora tem árvores boas para você comer. Não tem de todas, mas tem o que é necessário para você comer. E no centro do jardim, que é o que é rodeado pelo corpo e pela alma, como essência, está o que alimenta o teu espírito, a árvore da vida, plantada no meio. E aí ele põe uma vírgula ali, um ponto e vírgula, e não estava no centro. Tem uma outra árvore que ele diz, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não diz no centro a árvore da vida e do conhecimento. Ele diz que no centro estava a árvore do conhecimento, a árvore da vida, vírgula,
e ele plantou a árvore do conhecimento. Querido, Deus não colocaria algo que pode fazer pecar como o centro do lugar onde Ele criou para você. Isso fica em volta. Assim como Davi não cai pelo que estava no meio do palácio. No meio do palácio ficava a mulher de Davi. Davi cai quando ele chega no limite do palácio e olha para o lado de fora. Quando ele sai do centro da vontade de Deus, daquilo que era propósito da vida dele. E ele chega até o lugar de saciar a alma dele. Ele passa pelo lugar do corpo e chega no lugar de saciar a alma, que é na beirada do jardim. E ele olha para fora e ele toma conhecimento de algo que ele não tinha visto ainda, o corpo daquela mulher. E quando ele chega perto dessa árvore e começa a conversar com ela, com os olhos, ele cede, ele cai. Na minha cabeça, isso não está na Bíblia, mas para mim está, só para mim. Essa árvore ficava no limite do jardim. Ela não estava ali no meio, do lado de Jesus. Então esse é o lugar onde Deus criou para você. O centro do lugar onde Deus criou para você se relacionar com Ele, no meio tem a árvore da vida, tem Cristo. É o que alimenta o teu espírito. Mas também tem, quando você, rodeando a Cristo, o que é necessário para a tua sobrevivência. O Senhor tem nesse lugar de manifestação o que a gente precisa comer, o que a gente precisa vestir. Isso também faz parte do ministério. Isso também faz parte do teu chamado. Está lá no meio. E Ele também, rodeando isso, tem saciedade para a nossa alma, para os nossos desejos. Tudo isso está ali. O problema é eu entender a ordem dessas coisas. O centro não é a tua alma. O centro não é saciar os meus desejos, as minhas vontades. E eu tenho problema com isso, porque eu tenho conhecimento. Adão não tinha problema com isso. Você quer entender isso, querido? É mais ou menos assim. Você quer ver uma maçã ficar gostosa, mas saborosa? Fica 10 dias em jejum de pão que você vai ver. Meu Deus, não tem coisa mais gostosa do que uma maçã. Por quê? Porque você perde a referência do sabor das coisas. Por isso que para Adão, naquele jardim, o que Deus colocou para ele de comida era mais do que agradável. Porque ele não tinha conhecimento de outras coisas externas. Como nós conhecemos, tudo que Deus coloca para a gente ali dentro, e quando a gente começa a conhecer e entender que algumas coisas não fazem parte do que Deus tem para mim, a gente entra no mesmo questionamento que Eva entrou. Satanás fala para a gente do jeito que falou para ela: Deus está te privando. Existem aquelas frutas que você já sabe. Para Eva ele fala assim: você não sabe, mas existem outras frutas. Para você, Deus, o diabo fala assim: lembra a uva que você comia lá fora? Ela continua existindo e Deus está te privando dela. E como você conhece o prazer e a saciedade que dá o sabor da uva que você gostava, você começa a questionar o caráter de Deus. Deus está me tirando coisas, ao invés de colocar os olhos em tudo que Deus está me permitindo ter. Isso é o que ele fala para Eva. Então Deus disse que você não pode comer de fruta nenhuma. Fala: não. Deus disse que tudo é meu, só isso não. Então Deus me deu uma série de coisas, mas na hora do conflito, Satanás vem falar para mim: então Deus disse que você não pode ter isso aqui. E na hora eu me esqueço de tudo que Ele disse que eu posso ter. Eu me esqueço de tudo que Ele já falou, de todo o milagre que Ele já fez na minha vida, para olhar naquilo que eu não tenho hoje. Ah, então Deus não quer te dar isso daqui, que é o que você está gritando. E Satanás consegue me arrastar para esse lugar, de começar a questionar o caráter de Deus, de que Ele não me ama tanto assim, de que tem um problema aqui. Eu não falo para Ele que Ele não me ama, porque eu sei que isso é mentira, mas eu vivo num lugar em que eu estou me relacionando com alguém que não tem esse amor todo por mim, que está me deixando de sofrer. O problema não é esse, o problema maior. É como Satanás consegue me tirar e me fazer esquecer de tudo que o Senhor já fez, de tudo que Ele já falou, de tudo que há uma semana atrás eu estava glorificando do milagre que Ele fez. Há um mês atrás eu estava querendo dar testemunho até para os passarinhos do que o Senhor fez, do milagre, de onde Ele tirou isso para a minha vida. Um mês depois, Satanás já consegue virar minha cabeça. E eu estou dizendo que Ele não me ama tanto assim. Isso é o Éden. Isso é o lugar da manifestação. Isso é o lugar de você estar aqui, vivendo nessa terra com Deus. Um lugar onde o Senhor vem, acrescenta árvores, te ensina, te fala o que comer. E Satanás no dia seguinte já está te falando que aquele outro você não tem. E que você precisa.
Por isso que é fé. É crer que ali dentro tem o que eu preciso. Adão não tinha problema de fé, Adão não vivia por fé. Ele vivia pelo que ele conhecia. Só que ele só conhecia aquilo que Deus quis que ele conhecesse. Então ele não tinha problema de ter necessidade do que não tinha. Ele não conhecia. Por isso que a gente vai para a África e gera tanto conflito na gente, a cultura deles. Porque como é que eles vivem sem coisas que para a gente são básicas? Simples, eles não conhecem. Para eles a vida é aquela, eles são felizes. Porque eles não conhecem. O conhecimento é a nossa desgraça. A gente conhece um jeito de aliviar a dor. Por isso a gente se sente em dor enquanto eu não consigo acessar aquilo que alivia a minha dor. Para quem não tem aquilo ou nunca conheceu aquilo, aquilo não faz falta. E se eu não entendo isso da forma correta, eu estou vivendo nesse lugar, nesse Éden que o Senhor me colocou, em constante conflito e luta. E abrindo espaços constantes para que Satanás possa vir falar na minha cabeça. Porque eu não entendi o que eu estou vivendo. Eu não entendi o que é reino de Deus. O Senhor, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz quando esse povo começa a andar, acabou a árvore. Acabou fruta de tudo quanto é tipo. Vocês precisam esquecer tudo que é tipo de planta. Todas. E a briga deles com Deus é reclamando pelo que eles conheciam. Nós estamos aqui e não temos aquele tipo de comida que temos lá. Nem que fosse cebola. Mas eu quero viver daquilo que eu conheço. Eu estou agora vivendo no lugar que Deus me colocou. E eu estou sentindo falta daquilo que eu conhecia lá. E Deus fala, não, vocês vão comer de pão. Vocês vão viver de pão. Para descontaminar vocês. Para que quando vocês entrarem na terra, lá vai brotar aquilo que eu tenho para vocês. E vocês vão aprender a comer daquilo. E vão se saciar com aquilo. O problema é que como o povo do Egito, às vezes a gente entra no que o Senhor prometeu. Já está vivendo o que Deus prometeu. Mas a gente ainda é viciado no que existia lá fora. Nos comportamentos que tinham lá fora, no tipo de liderança que eu recebia lá fora. Na minha vida financeira lá de fora. Na forma de lidar com o meu dinheiro, na forma de lidar com minha esposa, com meu marido. E aí eu chego aqui dentro e isso não existe aqui dentro. Não tem isso aqui dentro desse jardim. Esse tipo de planta para minha alma não existe aqui. Não existe aqui eu conduzir o meu marido. E eu estou procurando a árvore e ela não tem. E Satanás vem e começa a falar para você, do lado de fora tem. E eu conheço o sabor dela. Por isso o Senhor coloca um jejum sobre o povo quando Ele tira esse povo do Egito. Vocês precisam esquecer o sabor. Para quando vocês colocarem a boca naquilo que eu tenho para vocês, isso ser saboroso. Isso ser gostoso. Mas enquanto vocês não abrem a mão do velho, vocês não vão conseguir conter o novo. Vocês estão fazendo do jardim, do lugar que eu tenho para vocês, uma anarquia, uma bagunça. Onde ali dentro tem que conter tudo. E onde o lugar onde você menos frequenta é o centro dele. Onde o Senhor determinou um lugar para você na terra, você já recebeu um título, já recebeu um ofício, já recebeu filhos. E o lugar que você menos frequenta nesse espaço de terra é o lugar onde Jesus está. É o alimento espiritual. Você está zanzando pelo jardim o tempo todo, reclamando da alma lá fora, que não tem a fruta que você queria. Que o teu corpo não está sendo saciado do jeito que você desejava, que tem alguns problemas. Então você rodeia o jardim inteirinho. Questionando as árvores. Com medo de no dia seguinte não ter fruto na árvore de boa para comida. Reclamando que não tem dinheiro para tirar umas férias. As árvores agradáveis à vista já não estão tão legais assim também. O centro, o lugar onde está a árvore da vida, que era o lugar onde vai sustentar todo o resto, é o lugar onde eu menos frequento. E por isso as outras deixam de fazer sentido. E por isso a concorrência me chama lá na fronteira do jardim o tempo todo, para falar, vem aqui conversar. Porque essa carência, essa falta que você está sentindo, isso existe. Deus está te privando dela. Deus não é tão bom assim. E de novo, nós não conversamos com a boca, mas nós vivemos dessa forma. Isso não é algo que a gente confessa com a nossa boca. Deus não quer meu bem, Deus não é bom. Mas nós vivemos e conduzimos muitos momentos da nossa vida baseados nisso. Porque a gente se afasta desse lugar do centro. Onde é a mesma comida, o mesmo fruto,
não tem variedade, não sacia o meu corpo, não sacia a minha alma, mas é o que sustenta todo o resto. O que sustenta a existência do jardim, o que sustenta o pão que o Senhor vai colocar na minha boca, o prazer que o Senhor vai trazer sobre a minha vida, é o meu relacionamento com a árvore que está no meio. E isso até agora do que eu falei não é nada de relacionamento com Deus. Isso é só o sustento desse ambiente. Porque Deus ainda não apareceu na história aqui. Deus não é nenhuma das árvores. Porque Deus não vem para saciar. Deus não vem para alimentar corpo, alma ou espírito. Jesus veio para me encher. Deus vem para se relacionar com aquilo que está sendo sustentado pela provisão que Ele lançou. Deus vem para trazer conhecimento para Adão todos os dias. Deus vem para contar para Adão coisas novas todos os dias. Para acrescentar a Adão todos os dias. O problema é que o que me tira do relacionamento com Deus, do lugar de me relacionar com Ele, é o conflito com o jardim. Você percebe que antes de você ter ministério, antes de você ter família, antes de você ter filhos, era muito mais fácil relacionar com Deus? O começo da tua caminhada com Deus, você não tinha título, você não sabia quem você era, você não tinha nada. Era você e Deus. Era tão mais fácil. A tua disposição com Deus era tão maior, a nossa disposição, nosso tempo, nosso ânimo, tudo era muito maior, e é muito maior. Por quê? Porque eu ainda não tenho manifesto um monte de árvore para me dar trabalho, para me gerar conflito aqui dentro. É eu, e eu sei que a comida está aqui do lado, e tem pouca árvore, e minha alma está sendo saciada, e Deus vem todos os dias, e eu converso com Deus todos os dias, e eu estou louco para Ele vir todos os dias. Conforme começa a se acrescentar as árvores, o conhecimento começa a crescer, e Satanás passeando por ali todo dia, falando todo dia, e minha cabeça está tão pesada, e tão confusa, e com tantos medos, porque quanto mais acrescenta, pior fica a vida. Por isso que Salomão fala que o homem perde a paz quando tem muita coisa. Fala, bom é quando não tem nada. Porque esse lugar começa a ficar mais suscetível. E esses limites começam a crescer. E quando eu me embrenho por meio dessa mata, para entrar na minha vida financeira, para entrar no meu trabalho, ter que me envolver com um cliente, e depois eu ainda tenho que chegar no lugar onde vai saciar minha alma, eu quero viajar, eu quero passear, queria uma roupa, queria um carro, e a árvore do centro, ela já está bem mais longe do que ficava antes. E eu tenho tanta coisa para resolver dentro de mim, nesses lugares mais distantes, que para voltar para a árvore do centro é mais complicado. Então a chance de passar a viração do dia, e Deus já ter passado por ali, eu já não estar mais no mesmo lugar que eu estava, é muito grande. E por isso que vários dias, eu já não estou mais lá quando o Senhor vinha normalmente para falar comigo. E Ele aparece e fala, antigamente você vinha, você fala, Senhor, mas não tinha tanta árvore. Ele fala, mas você não queria as árvores? Foi você que pediu para crescer? Foi você que falou, Senhor, me manda, me envia. Eu estou fazendo. É que você está se perdendo no meio de todos esses afazeres em volta, ao invés de estar no centro. E quando você não consegue lidar com essas coisas, porque, querido, não tenta encarar Satanás com base em conhecimento. Por isso que eu acho ridículo, patético, quando eu vejo pastores em programas de televisão querendo discutir, debater com pessoas, eu falo, você é louco. Você é louco. De qualquer jeito você é louco. Se tiver certo, você é louco. Se tiver errado, você é louco. Se tiver certo, você é louco, porque você vai chegar lá e vai falar, é verdade. Deus fez a mulher de uma costela. É verdade. Deus botou um homem dentro da barriga de um peixe e segurou ele 3 dias. Você é louco. É o que vão achar de você. E você é louco se você tentar racionalizar isso diante das pessoas e dizer que não for bem assim. E aí você é louco 2 vezes. Porque você é louco e herege. Por isso que não adianta a gente querer explicar isso. Tentar debater com Satanás de frente para a árvore do conhecimento é loucura. Nossa vida é loucura. Nossa vida é acreditar que coisas vão acontecer contrárias aos caminhos que eu estou tomando. Nossa vida é acreditar que vai chegar um dinheiro enquanto Deus está falando para eu ficar fechado dentro da minha casa.
Nossa vida é acreditar que eu estou sendo mandado embora do emprego e o Senhor é quem está por trás disso, porque Ele vai me sustentar melhor do que quando eu trabalhava. Isso é loucura. Por isso que quando você se afasta do centro do relacionamento com Jesus e vai se relacionando com a necessidade da geladeira da tua casa e começa a ver que as árvores boas para a comida não tem tanto fruto, está faltando. E quando eu chego nas árvores da alma, esquece, se eu não estou conseguindo as maçãs ali, quem dirá viajar com a minha família? E aí o conhecimento aqui começa a bater na minha porta e dizer: como é que você vai sustentar? E eu começo a olhar para essa árvore e falar: é verdade, como é que eu vou sustentar? Tem um aluguel semana que vem, eu falo: é verdade, tem um aluguel semana que vem. E eu começo a conversar com Satanás aqui no limite. Só que a tentativa de Satanás agora não é mais que eu coma da árvore do conhecimento, eu já conheço. Eu já sei que sem dinheiro eu não consigo pagar o aluguel. O conhecimento já está aqui. O que Satanás tenta agora não é que eu coma da árvore do conhecimento, é que eu saia do lugar do relacionamento com Deus lá no meio, onde Ele vem me encontrar, para ficar zanzando aqui em volta de como eu vou resolver o problema da minha alma, como eu vou resolver o problema da comida na minha casa. Porque lá no centro, a árvore da vida, ela alimenta o meu espírito, mas ela não resolve os problemas da minha alma e não resolve os problemas do meu corpo. Ficar com Jesus ali no meio não paga as minhas contas. Não paga mesmo. Ficar com Jesus ali no meio não resolve os desejos que eu tenho na alma. Eu continuo tendo. É que quando eu começo a me relacionar com Jesus e dou prioridade para essa árvore, eu me esqueço dos outros. Eu deixo os outros em função de estar no lugar onde Deus vai vir falar comigo. E eu confesso, a essência é me encontrar com o Senhor. O propósito é me encontrar com o Senhor. O que eu mais desejo é estar aqui com o Senhor. Ainda que falte fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, eu vou estar aqui com o Senhor. O que Satanás consegue lá fora, quando eu começo a negociar com ele, me tirar desse lugar. Porque pensa num lugar onde você não consegue se relacionar com Deus, é quando você está preocupado. Não consegue. Pode chorar, a gente vai, chora nos pés do Senhor, se lança nos pés dele. A gente faz tudo isso. O problema é que se eu não faço isso no lugar correto, eu estou lá no meio das árvores, que pagam as minhas contas e chorando aqui. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Ele sai de lá, ele vem aqui e fala: eu tenho misericórdia, eu cuido. Senhor, os meus filhos, eu estou triste de ver eles desse jeito, eu sei disso, mas aqui nesses lugares eu não acrescento nada a você. Esses lugares eu te visito por misericórdia. Você precisa sair desse lugar e voltar para o lugar, e crer que o lugar que eu te coloquei tem provisão para todas as coisas. Que esse ambiente que eu propus para você vai saciar todas as áreas da tua vida. Crê, querido, que Deus deseja saciar os teus desejos mais bestas. Eu tenho tanto testemunho de coisa pequena, de tênis. Esse tênis que eu já contei, eu estava passando num lugar, esse tênis não servia em mim, eu estava indo embora, Deus falou: volta lá. Lá nos Estados Unidos, volta lá, experimenta. Não serve. O número não é. Experimenta. Eu voltei, pus um pé, falei: meu Deus, estava escrito 42, ele está certinho. Deus queria me dar um tênis. Você entende? Deus não tem problema em saciar nossa alma. Nesse jardim, nesse lugar, tem saciedade para a tua alma. Para os teus desejos mais bobos, mais pequenos. Porque uma das coisas que vai acontecer quando você entrar nesse ambiente em Deus e passar um tempo comendo pão, é que depois você só vai ter desejo pelas árvores que você conheceu nele. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito gera em nós tanto querer quanto realizar. O que significa isso? Quando eu estou num ambiente e abrir mão do meu pré-conhecimento para viver essa nossa nova vida, eu não tenho vontade de comer pitaia. Eu nunca provei. Então eu não acordo de manhã dizendo: nossa, estou com vontade de pitaia. Eu nunca comi. As minhas vontades são baseadas naquilo que eu como, naquilo que eu gosto. Então o que é esse lugar? Quando eu passo esse tempo comendo pão em Deus, é um lugar onde depois o meu paladar tem desejo pelas coisas que estão plantadas naquele jardim. Então os desejos que são gerados em mim já estão ali, ainda que eu nunca tenha provado. Isso é dar o desejo e dar o realizar. O ambiente que Ele me colocou, os desejos que Ele vai gerar em mim, já tem a saciedade pronta. Pode ser que ainda não brotou,
E eu tenho vontade para algo que não saiu da terra ainda. Mas essa vontade, quando eu coloco diante do Senhor, Ele vai realizar. Porque foi Ele quem colocou. Ela é nativa do lugar onde Ele me colocou. Ela não vem lá de fora. Por isso que trazer pessoas do lado de fora para dentro da igreja e não colocar essas pessoas numa dieta, você traz artistas de fora que agora são artistas dentro da igreja. Porque aqui dentro elas estão buscando saciar o mesmo desejo que elas tinham quando estavam lá fora. Rodolfo, que a gente gosta muito de ouvir, exemplo claro disso. Ele veio de lá, veio para cá, tentou montar uma banda, criou um lixo, uma mistura, gente que usava droga e tocava para ele dentro da igreja. E de repente para tudo. E esse homem passou anos e anos quieto no fundo de uma igreja comendo pão. Comendo pão. Até que isso foi lá, agora que o teu gosto está transformado, que o teu paladar foi transformado, você vai começar a ter desejo pelo que eu coloquei no teu espaço. Você não vai ter nem desejo pelo de fora. E tudo que começar a vir como desejo da tua boca, veio do céu. Por isso que sem morrer, querido, você não consegue ouvir a Deus. Vai chegar o tempo, e já chegou em que os mortos ouvirão a Deus. O que é isso? Você tem que vir de fora, não é aceitar Jesus. É aceitar Jesus, tomar a tua cruz, seguir, morrer. Porque senão eu continuo dentro desse jardim, mas a rodear a terra. Quem rodeia a terra é Satanás, não é a gente. Quem fica rodeando a terra para ver se tem provisão ou não é o inferno. E Satanás quer nos fazer isso. E todo dia ficar olhando nossa conta corrente. E todo dia ficar visitando nossa planilha de conta. E todo dia ficar revisitando as contas que eu vou ter para pagar. Ele fala, queridos, no Éden, Adão não tinha essa preocupação. Ele sabia que quando desse fome era só ir lá e pegar. Ele pode não ver de onde ele está ali no centro. Ele pode não ver o fruto. Mas ele sabe, quando tiver fome é só avançar ali dentro, vai estar lá. E se não tiver, Deus quer que eu faça um jejum hoje então? E se não tiver, Deus não quer que eu tenha carro nesse período? E se não tiver, Deus está querendo que eu e minha família vá morar num lugar mais simples? É isso. Porque o que tem aqui dentro é o que Ele tem para mim. É o que eu preciso para a minha manifestação. Só que isso é um entendimento que eu tenho, baseado no caráter de Deus, não no que Ele está falando. Porque Ele não vem no jardim para se explicar para Adão, Ele vem para se relacionar. Mas como eu conheço o caráter dele, onde eu estou é o lugar que tem tudo para mim. Da onde vem o questionamento? Quando eu saio desse lugar de relacionamento com Deus, eu começo a olhar para minha geladeira, para minha conta, depois venho para minha alma, que já está cansada por causa do que eu acabei de ver, e Satanás aqui do lado falando, Ele ama mesmo? E se você fizesse tal coisa, você não conseguia saciar? E se você fizesse, quando você vê, você nem consegue voltar mais para lá, de tanta maquinação que está na tua cabeça para tentar resolver os problemas desse bando de árvore. E aí você cai. E sabe o que acontece? Gênesis 3, avança a sua Bíblia. Verso 8. E aí quando você cai, por causa dessa bagunça de árvore que você está preocupado em ter ou não ter, olha o que acontece. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Sabe para onde a gente corre no meio de tudo isso? Para a alma e para o corpo. Senhor, eu pequei, mas é por causa dos problemas financeiros aqui, está difícil, porque olha as contas. Senhor, está difícil minha alma, aquela pessoa me ofendeu. Tá tudo, eu estou aqui no meio dessa bagunça de árvore, de alma e de corpo, para justificar para Deus, por que eu não estou lá quando Ele aparece? Por que você não está aqui, Adão? Eu estou te chamando, eu cheguei no lugar, porque eu estou perdido no meio dos problemas financeiros, eu estou perdido nos conflitos da minha alma, eu estou perdido nas brigas com a família, e está uma bagunça isso aqui, Deus, e por isso eu não posso sair no meio, quando o Senhor chega. E o pior é quando eu começo a me esconder atrás dessas coisas, para justificar porque eu não estou nesse lugar. Deus não briga, querido, Deus não briga com Adão. Você me largou sozinho, você não veio aqui. Não, mas Deus só fala, você percebeu? Que você sempre estava aqui comigo? Agora você está no meio das árvores e por isso não consegue estar aqui comigo. Essas árvores receberam uma ordem da parte de Deus para manifestar o que é necessário para a tua vida. É que ao invés de se relacionar com Deus, você está se relacionando com as árvores. Ao invés de nos relacionarmos com Deus, a gente está se relacionando com a conta corrente. Está se relacionando com os problemas de família. A gente se relaciona com um problema, isso é uma coisa louca e doente.
nós nos relacionamos com problema. Animal não se relaciona com problema. Ele não relaciona, ele come a hora que está com fome, a hora que ele quer brincar com os outros, ele vai, brinca com outro cachorro, e simples. Nós nos relacionamos com os problemas, a gente transforma os problemas em nossos amigos, companheiros do dia a dia. A gente vai orar e sequer consegue se concentrar em falar com Deus, porque a gente traz todos aqueles frutos, ou a falta deles, aquelas árvores, para o lugar de se encontrar com Deus, e fica discutindo com Deus aqui, e lançando diante de Deus problemas, e discutindo problemas com Deus, enquanto o lugar de relacionamento com Deus era um lugar onde Deus vinha trazer conhecimento para Adão. Sabia que às vezes a gente não consegue saber o que Deus vai fazer, porque a gente gasta tanto tempo diante dele, falando para ele o que ele precisa fazer, ou o que a gente acha que seria a solução, que a gente não consegue sequer ouvir, e às vezes ele veio com uma resposta. Às vezes a resposta seria: filho, eu não vou resolver isso, você tem que viver isso, mas eu nem consigo ouvir, porque eu estou tão ansioso lançando em cima dele a solução. Senhor, abre uma porta, Senhor, manda o dinheiro, Senhor, resolve, Senhor, e eu não consigo nem ouvir, porque em Deus ele está ali, tá, calma, e acaba o tempo da visitação, e ele sai, e eu volto para as árvores, e nem em Cristo eu permaneço alimentando o meu espírito. É por isso que às vezes eu falo para alguns, e não me entendam errado quando eu falo isso, falo que ele larga a Bíblia um pouco. Não é para você deixar de ler a Bíblia, é para você entender que conhecimento vem de relacionamento com Deus e não de Bíblia. A Bíblia me traz informação, ela não me traz conhecimento. A Bíblia traz informações sobre o Éden, conhecimento de como ele funcionava, é Deus quem pode trazer. Isso aqui é frio, é um livro complicado, complexo, de uma língua totalmente doida do outro lado do mundo, que foi traduzido por um português, que chama homem de varão, e a gente chama os outros de varão, e nem sabe o que está falando. Isso aqui é só informação, conhecimento não vem daqui. Conhecimento vem quando eu pego essa informação, como ela aqui dentro, e me relaciono com Deus, e sento com Ele. Para mim, conhecimento vem na maioria das vezes, não lendo aqui e levando para Ele. Pelo contrário. Sabe como que eu prego? Em 99% das vezes, eu recebo uma mensagem do Senhor. E eu vou para a Bíblia procurar embasamento para a mensagem. O conhecimento veio antes da informação. Ontem, eu estou já umas 3 semanas com isso na cabeça, sobre esse ambiente, o lugar onde Deus criou para a gente, e sobre como a gente suja de várias formas esse lugar, cria uma bagunça nesse ambiente, que nem a gente se acha mais. E nossa vida é mais complicada do que quem está no mundo, de tanto conflito que a gente tem, e quem está lá fora está vivendo muito bem alocado. Nosso emocional está uma zona, e não sabe mais o que é o que, tentando encaixar a Bíblia com lei, com sentimento, com dinheiro, uma bagunça, porque nós bagunçamos, colocamos um monte de coisa ali, coisas que a gente consegue lidar, e eu fico mastigando isso a semana inteira, da onde vem, e o Senhor vai trazendo conhecimento. Ontem eu fui perguntar um negócio para a Lu, de algo que Deus tinha me falado disso, falei: Senhor, a gente aceita coisas às vezes no nosso meio, nesse lugar onde eu vivo, que são nocivas, e eu fui perguntar para a Lu, falei: Lu, porque Deus não falou um negócio de cabelo. Falei: Lu, aquele negócio, quando a mulher faz negócio na cabeça, e a Luciana é médica, as mulheres fazem botox, escova definitiva, que não é definitiva, todas as coisas. E por que tem que parar de fazer quando ele vai nascer, quando está grávida? É porque vai para o sangue. Faz mal para o bebê, faz. Mas se faz mal o bebê, faz mal para mim também, porque é nocivo. Só que o bebê é mais frágil, entendi. Então a gente tolera, sabendo que nos agride. Todo mundo sabe que faz mal, faz tanto mal que o nenê pode ser deformado. Não é que o meu corpo aceita aquilo, meu corpo tolera aquilo. E a gente não sabe até quando, a gente não sabe o câncer que isso vai te gerar, não consegue se correlacionar causa e efeito. Mas o fato é que faz mal. O fato é que for mal não é para estar na nossa corrente sanguínea. Mas a gente aceita. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com isso, porque não faz um mal que eu consiga ver. Esse é o ambiente do corpo. Esse é o lugar que a gente transforma o lugar de relacionamento com Deus, e por isso ele é tão confuso, ele é tão complexo. Por isso a gente tem problemas que não sabe a raiz deles.
E você vai diante de Deus, por que eu estou sofrendo isso? Deus não tem nem como te explicar. Fala, filho, isso começou lá atrás. Por que eu estou com esse câncer? É maldição hereditária? Não, minha filha, não é maldição hereditária. Você fazia uma escova lá, quando você tinha 18, 19 anos, o formal entrou na tua corrente sanguínea, ele ficou correndo lá dentro durante anos, anos e anos. Aí juntou com o refrigerante que você tomou, que também é cancerígeno, e juntou, mas não te matou na hora. Mas foi, agora com 60 anos o teu corpo está totalmente frágil e aquela substância estão te atacando, mas não tem exame que vai detectar isso e provar que começou nos 18 anos. Então o seu lugar, aonde a vida de Deus se manifesta, que é o teu corpo, está padecendo. Por quê? Porque eu tolerei comportamentos e coisas ao longo da minha vida que eu conseguia lidar, o meu corpo tinha força para lidar com aquilo. Mas num certo momento ele não aguenta mais. Davi deixa de ir para a guerra, e não é do dia para a noite. Ele vai cansando, ele vai se afastando. Ah, vai vocês, o exército já está pronto, já está treinado. E vai, e ele está bem. Até ali ele está forte, ele consegue lidar com aquilo. E aí ele fica no palácio, ele se afasta do centro da vontade de Deus, que era conduzir aquele povo, e ele se senta no palácio, e o povo está lá comendo na rua, e ele está dentro do palácio, e ele vai mais para o limite do palácio, e ele chega na alma dele, quando ele olha para fora, e aí ele cai. Ele não caiu porque ele viu na janela, ele caiu por uma série de coisas que ele foi permitindo, porque ele suportava. Querido, Satanás vai vir no lugar onde você está. José estava no lugar que Deus colocou. Deus botou José na casa de Potifar. E Satanás foi lá tentar pegar ele lá dentro. Esse lugar que você está, que Deus te colocou, está na igreja que Ele mandou, está no ministério que Ele te pediu, não garante proteção. Não garante segurança, porque Satanás está rodeando como leão ao redor. Quem é que Satanás está rodeando como leão? Os crentes, os que estão vivendo em Jesus, os que se converteram, estão sendo rodeados por Satanás. Não significa proteção você estar andando no meio dele. O que me protege é me manter no centro desse jardim. É entender que o que acontece do lado de fora coopera para o meu bem, faz parte daquilo que o Senhor fez brotar na terra para mim. É isso que me protege. É estar no lugar onde Ele me encontra todos os dias. Isso é o que me protege. Deus sequer teve tempo de falar para Adão: tem um tal de Satanás aí. Não era tempo de Adão saber disso. Por enquanto, Adão, o que você precisa saber é só não coma daquela árvore. Porque o conhecimento, querido, ele é liberado aos poucos. E na relação de filho com pai não existe pressa de se crescer. Não se relaciona para crescer, se relaciona pelo relacionamento. A Helena não me procura porque ela quer crescer, ela me procura porque ela quer ficar comigo. E naturalmente, ficar comigo faz com que ela cresça. Com que eu agregue a ela coisas, mas ela não vem até mim como quem se assenta diante de um professor para aprender coisas. Ela vem para ficar. Ela vem para pedir para eu jogar ela no chão, para eu virar ela de ponta cabeça, e naquilo ela vai aprendendo, até que ela chega no tamanho da Clara. E no tamanho da Clara, a Clara já não pede para eu virar de ponta cabeça, a Clara pede para eu sentar do lado e ver uma série com ela na TV. A Clara pede para ajudar ela a arrumar o quarto dela. A Clara me manda músicas que ela está ouvindo na internet e queria que eu ouvisse. O conhecimento vai crescendo. Conforme eu agrego a ela. Mas porque ela me procurou para ficar comigo. E não para crescer em conhecimento. Não é para isso que o Senhor criou esse ambiente. Ele criou para o relacionamento. Ele é quem traz conhecimento. Adão não ia atrás de Deus, querido. Deus vinha até Adão, no horário que ele determinou. O que Adão tinha que fazer, está naquele ambiente. E eu não estou falando de hora específica aqui. Não estou falando de um horário certo. Toda hora que eu buscar Deus, Ele vai estar lá, vai. Mas o que eu estou falando é que é Ele que vem. Ele já veio na forma de Cristo, foi, depois voltou em Atos 2 e está aí o tempo todo. Mas é sempre Ele que vem. Nossa dificuldade é porque a gente se relaciona demais com as coisas que acontecem em volta. E pior, esse lugar às vezes está tão sujo, tão contaminado de coisas, de programas de televisão, de coisas que afetam, querido, pessoas com quem você se relaciona, mesas que você se assenta, lugares sujos. Você entende que Jesus falou assim, Paulo, quando está falando para o povo, Paulo fala sobre
Está falando sobre irmãos, e ele fala assim, e aqueles que dizendo-se irmãos forem, e ele fala uma série de características, beberrões, mentirosos, caluniadores, aqueles que se dizendo crentes forem isso, nem coma com esse povo. Ele está falando, não tenha comunhão com esse povo. Ele fala, não estou falando do mundo, não estou falando dos de fora, porque senão vocês teriam que sair do mundo, eu estou falando de dentro da igreja. Se Paulo fala isso com relação às da igreja, cuidado com essas mesas, quem dirá com as mesas do lado de fora? E eu não estou dizendo que você tem que excluir pessoas do teu relacionamento. O que eu estou dizendo é que você tem que saber o lugar que você está se sentando, querido. Porque às vezes a gente, debaixo de um discurso de ser inclusivo, apresentar Jesus para todo mundo, a gente permite que o nosso Éden seja um modelo totalmente errado de cristianismo para os de fora. Porque nós recebemos isso quando chegamos na igreja. Um lugar que aceita tudo. Do lugar que eu vi, tinha gente que bebia, tinha gente que fumava maconha. Eu conheço gente dentro da igreja. Eu conheço gente que participava da junta, que fumava maconha. E não é só eu que sabia, não. Que o marido dela fuma maconha. Ah, mas vamos indo, Jesus vai libertar. Esse é o cara que vai dizer, sou crente, minha esposa é da liderança da igreja, vamos para Jesus. É isso. Nosso Éden é um modelo de tudo que não deve acontecer. Mas continua sendo o lugar que Deus vem, continua sendo o lugar onde tem a provisão. Só pode ser que ele não tenha fronteira. Pode ser que ele não tenha limite, você não sabe onde começa, onde termina ele, de tão misturado que ele está com o mundo. E por isso ele é uma bagunça. E por isso eu sequer sei se eu estou colhendo daquilo que o Senhor tem para mim, ou se eu estou colhendo de coisas que já estavam ali naquele mato. Eu nunca limpei essa terra. Querido, antes da terra prometida para o povo, aquele povo teve que limpar a terra. Ontem eu estava com uma coisa na cabeça falando com Deus, falei, Deus, o povo está... Eu fui, nossa, Deus tem que ter misericórdia de mim, e me ajuda em oração, porque eu tenho que entender em Deus. Se eu estou com sérios problemas e preciso sarar minha alma com relação à igreja, ou se essa angústia, essa irritação é espiritual que está sendo gerada em mim. Porque esse negócio de avivamento, eu não tenho conseguido olhar para muita coisa, e aos poucos eu tenho me forçado a ir assistir algumas coisas para entender se sou eu, se a implicância é minha. Mas Deus me perdoa, mas não dá. Eu vejo 2 minutos já desligo. Ontem oh Jesus, ontem eu vendo, eu desliguei aquilo e falei, Senhor, está muito bonito, todo mundo alegre, feliz e clamando que Jesus está vindo, avivamento. Eu quero ver quando o João Batista começar a ser levantado, porque Jesus não vem, o avivamento não vem sem que João Batista e Elias venham antes. Eu quero ver como vai ser a alegria, os bate-palma dessa igreja, quando os cortadores de cabeça começar a entrar lá dentro, enfiar a mão na cara desse povo. Porque não vai acontecer do jeito que estão pensando. Porque de novo o povo está vivendo a mesma coisa da Bíblia. Profetizou a respeito de Jesus, que ele vinha com a pá, que ele ia limpar, que ele ia atacar fogo. Mas o povo não queria saber de nada disso. O rei está vindo, vai nos devolver o reino, o Brasil vai ser uma nação cristã, e nós crentes vamos mandar no mundo. Isso era a cabeça dos judeus. Nós vamos governar, os romanos vão cair. Isso era o pensamento de um judeu. Mas a Bíblia profetizava, não é bem assim não. Ele vem aqui para atacar fogo em vocês. Ele vem aqui para separar o joio do trigo, ele estava falando de vocês. Mas o povo estava comemorando e feliz cada vez que vinha uma profecia de que ele está chegando. Eu falei, eu quero ver como vai ser essa igreja, Jesus, que está enchendo estádio de futebol, comemorando que o Senhor está vindo. Mas quando João Batista chegar e começar a enfiar o dedo na cara desse povo, eu quero ver essa igreja. Como vai ser isso? Porque o mesmo entendimento errado está acontecendo que acontecia lá no templo. Por isso, quando Jesus vem, eles não reconhecem, falam, não, você não é o Cristo. Não é o que eu esperava. O que eu esperava era a festa. Era os crentes mandando no mundo. Era os crentes na presidência da república. E o diabo, era isso. Não. Isso vai acontecer. Mas para isso acontecer do lado de fora, antes tem que acontecer do lado de dentro. Porque se tivesse acontecido do lado de dentro, já teria acontecido do lado de fora. Porque o lado de fora é só manifestação do espiritual. O Brasil não é uma nação corrupta porque o brasileiro é corrupto. Ele é uma nação corrupta porque a igreja é corrupta. Porque a igreja é a bússola do mundo.
A igreja é que norteia o mundo. O brasileiro não é conhecido pela prostituição no mundo, porque o brasileiro se prostitui, mas porque a igreja brasileira se prostitui. Começando com a igreja católica e hoje a igreja evangélica. É por isso que a prostituição é alta. Lê Obadias, lê os profetas, você vai ver Deus falando. As filhas de vocês se prostituem porque vocês têm ídolos. Elas só manifestam. Precisa realinhar esse lugar de relacionamento com Deus. Precisa rearranjar onde Deus está na minha vida, nesse lugar que Ele me colocou, meu trabalho, minha família, meu tempo com Ele, meu ministério, para tudo. O que está acontecendo aqui? Onde é que estão as cercas desse lugar? O que é que está aqui que não era para estar? De sentimento, de comportamento, de vício, de coisas que eu assisto, de gente que eu me relaciono, da minha forma de relacionar com pessoas, de me relacionar com pessoas. Deus falou comigo há uns 10 dias atrás, eu compartilhei com algumas pessoas, raiz de desonra no nosso meio. Existe uma raiz de desonra. Por isso que tua vida é julgar o comportamento do outro. Tua vida não é julgar a tua, é julgar a do outro. O que o outro está fazendo, porque que o outro está ali, o que o outro está fazendo, o que o pastor falou tal coisa, o que está falando. Querido, você não cuida do Éden do outro, não, você cuida do teu. É aí dentro que você tem que julgar, porque esses comportamentos fazem parte da tua mesa. E se misturam com tudo que Deus falou, e pior se você tem chamado, e pior se você manifesta dom, porque aí tudo isso te valida. Não é uma bagunça, era para ser assim mesmo, porque olha como Deus ainda está me usando. Eu falo, não é nada disso. Eva já tinha caído, já tinha comido do fruto, e Adão ainda estava com os olhos fechados. O conhecimento, a mente ainda continuava blindada, santificada. Porque Eva era uma manifestação de Adão, assim como o corpo é uma manifestação do cabeça do corpo. Só que quando o governo cede, ele entrega tudo. A gente precisa rever, querido, o que está acontecendo ao nosso redor. Que lugar é esse que eu estou vivendo? E pode não ser por mal, mas a gente se perdeu no meio de todo esse bando de árvore. Se perdeu no meio da necessidade financeira, se perde no meio das emoções e não consegue mais viver puramente o que o Senhor tem para mim. E sai do lugar, quando Ele chega, eu não estou mais lá. Eu não consigo permanecer lá. Porque eu me encontro com Ele aqui, mas eu estou preocupado com a maçã que não brotou. E eu saio correndo daqui para ir lá ver se essa fruta deu alguma coisa. E Senhor, eu estou fazendo isso, é para o Senhor, viu? Eu estou fazendo isso para fazer o que o Senhor pediu. O Senhor pediu para eu lavrar. O Senhor pediu para eu cuidar. Como é que eu não cuido? Como é que eu não faço o que o Senhor pediu? Eu tenho que pagar as contas, o Senhor sabe. Eu preciso. Eu uso o ministério para me afastar de Deus. Eu uso as responsabilidades que Ele me deu para me afastar dEle. Toda vez que Ele diz assim, a gente se justifica para poder fazer isso. Isso pode não te gerar queda agora, porque o teu corpo pode ser resistente, mas lá na frente isso te persegue. Adão tinha uma terra que Deus entregou para ele. E ele não sabia os limites dessa terra ainda, mas o Espírito ia guiando ele para onde ele devia ir. E onde ele chegava, ele estabelecia um altar. Um dia ele sai de um lugar, porque tem fome nessa terra. O centro dessa terra era a árvore da vida. E ele visita as árvores de comida e tem fome na terra. Ele sai dessa terra e vai para o Egito. E não era para ele sair desse lugar. Ele vai para lá para resolver um problema. Que no ambiente onde Deus colocou ele, para ele era um problema. E aquela fé que fez o homem sair da terra dele e abandonar tudo, agora já foi comprometida. Porque Satanás estava ali, vai ter fome, vai ter fome, vai ter fome, vai ter fome. Você está num deserto, vai ter fome, vai ter fome. E esse homem cede e sai do lugar. E quando ele desce para lá, ele pega uma escrava e traz essa escrava junto. Para onde? Para dentro do jardim dele. E quando ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. Ele volta, faz um altar ali. Então o que Abraão está dizendo? Eu saí do rumo, saí do caminho, da rota, mas eu voltei agora, Senhor. Estou na rota. Só que quando ele volta, ele traz algo para dentro do jardim dele, uma escrava. Sabe o que era um escravo? Um escravo era alguém que aliviava o meu fardo. Ele ajuda no trabalho, ele carrega pesos.
Ele alivia. Sabe o que é isso na tua vida? É quando você sai do lugar que Deus te colocou. Você está no jardim que Deus nos colocou. E por alguma falha eu vou lá fora no mundo e trago para dentro do meu comportamento, para dentro da minha vida com Deus, algo que me alivia um pouco. Que não era para estar aqui, mas que realmente alivia. Mas eu sei lidar com isso, eu consigo lidar com isso por um tempo. Mas eu trago comportamentos para cá. Gente, mas isso está errado, filho. Não, mas isso me ajuda. Então assim, eu tenho um problema, a minha maior luta aqui é financeira. Eu tenho medo de faltar, eu tenho problema, eu já tive muita falta na vida. E aí eu arrumei um jeito, eu arrumei 2 empregos. Eu trabalho até as 4 em um, trabalho até as 9 no outro. Querido, mas você está sacrificando o seu tempo? Não, mas está sob controle. Aí eu oro das 7 da manhã às 8, antes de ir para o trabalho. Eu tô bem. Tá aqui não era para estar aqui esse segundo emprego, ele não faz parte disso. Não, mas fica tranquilo, tá bem, ele me alivia. Assim como aquela escrava. Quando chega lá na frente, e ele tem um outro problema que o Senhor permite, que é o tempo para se ter um filho. E o Senhor permite pelo que o Senhor tinha que gerar nele. Aquilo que ele usou para aliviar a própria alma é o motivo da queda dele. E ele faz um filho naquela mulher. Por isso, querido, que independente do quanto isso te alivia, do quanto isso te resolve, a questão não é se isso resolve o teu problema, a questão é se isso era para estar no meio disso. Porque não pense você que você vai chegar lá no meio. Eu estava falando isso para alguém ontem, eu não lembro para quem foi. Foi para a irmã do Denis, eu não lembro o nome dela agora. A gente às vezes fica fazendo pergunta para Deus, se é para fazer. Que Deus não vai te falar coisa que já está escrito. Senhor, será que eu estou esperando a resposta de Deus se é para eu namorar aquele moço? Não, Deus não vai te responder, está escrito. Julgo desigual, não. Não. Eu estou esperando a resposta de Deus se é para esse trabalho, se é para esse dinheiro. Não, está escrito. Deus não vai vir falar nada. Você já sabe, a palavra está escrita. Você já sabe, você conhece o que ele falou a respeito disso. Você já sabe, você tem um espírito que testifica com o teu. Mas nós ficamos buscando a resposta de Deus. Isso na verdade é uma desculpa para a gente ir postergando o comportamento, para a gente explicar para o Senhor por que eu estou agindo errado. E cedo ou tarde isso me visita lá na frente. Se é que já não está me visitando em esterilidade, em não crescer, em não amadurecer, em não gerar nada para o Senhor. A gente muda a forma de viver no paraíso. A gente cria um comportamento paralelo, totalmente diferente daquilo que o Senhor planejou. O que o Senhor planejou era que o Adão lavrasse o jardim. E isso a gente faz com muita facilidade. Pensa numa coisa fácil a gente fazer, é trabalhar para Deus. É fácil. Só que tem uma outra função que Adão não cumpriu, que era guardar o jardim. Isso ele não fez e foi por isso que ele caiu. A gente trabalha muito, mas a gente não protege o que é precioso ali dentro. A gente trabalha muito, leva os filhos para a vigília, mas não vigia o que eles estão vendo no computador. Coloca os filhos debaixo de sacrifício, de vir na oração, de dormir em colchão, mas não toma cuidado. Que Satanás está rodeando, esperando a brecha para nos pegar. Esse é o nosso problema, a gente é confiante demais de que esse ambiente é protegido, esse ambiente é de Deus. Estamos na casa do Senhor, a casa do Senhor é aqui. Isso é uma mentira. Porque a responsabilidade de que esse lugar funcione e de que seja um ambiente propício ao Senhor estar presente ali é minha e sua. A responsabilidade de que esse lugar não vire um matagal é minha e sua, não é de Deus. E o fato de Deus vir te visitar no mato não significa que o lugar é o lugar da habitação dele, que é um lugar que vai gerar frutos. Por que eu estou na igreja tanto tempo e ainda estou comendo espinho? Primeiro que você tem que identificar se isso é espinho mesmo e se isso é jejum. Se isso é um tempo que o Senhor não tem isso que você quer comer para você, ou se é espinho. Agora, se é jejum, pronto, não é tempo. Agora, se é espinho, querido, por que esse lugar ainda está brotando espinho? Por que esse lugar que o Senhor colocou para limpar, depois de tanto tempo, ainda continua saindo para fora abrolhos e espinhos? Por que essa terra ainda continua dando fruto ruim? Por que você ainda continua viciado em dinheiro? Agarrado, igual cão no negócio que não consegue largar? Por que você ainda continua mentindo?
Por que você ainda continua falando mal dos outros pelas costas? Por que, Deus? Nesse ambiente que o Senhor vem, eu sei que vem. O Senhor está lá comigo domingo, eu chorei na mensagem, teu Espírito me pegou. É o ambiente do Senhor, e por que nesse ambiente eu continuo frutificando coisa ruim? Por que nesse ambiente, Deus, eu continuo tendo desejo pelas coisas erradas? Porque, querido, a gente está muito tempo lá fora, rodeando a terra e olhando o que está acontecendo lá fora. Porque você está gastando muito tempo ouvindo história do casamento de gente que não é crente. Porque você está muito tempo gastando em Facebook, vendo gente postar lá que é feliz, que está na Disney, que está nisso, e Satanás usa aquilo para dizer para você, olha como a tua vida é um inferno. Olha como lá fora as pessoas estão se divertindo. Você entende rede social? É só isso. Gente mentindo a respeito de felicidade. Todo mundo é feliz, o mundo é maravilhoso. E a gente vai lá olhar para o lado de fora. O que está acontecendo lá fora? Lá fora estão trocando de carro. Lá fora estão viajando. Lá fora está isso. E aí quando eu volto, eu falo, isso aqui é o lixo que Deus me deu. É sempre isso aqui para comer. E eu estou mentindo? É por isso que eu saí. Porque isso acontecia comigo. Eu ia lá e Satanás ficava na minha cabeça. E eu sei que acontece com você também, não me diga que não acontece. Em níveis diferentes. Mas é isso que serve quando a gente fica sabendo da vida dos outros. Por isso que novela é a desgraça. Não é só novela. Tudo que gera um modelo, um comportamento distorcido, faz que quando eu volte para minha casa, eu acho que o que tem na minha casa é ruim. Porque aquilo é mentira, aquilo é falso. Mas eu trouxe aquilo como modelo. Por isso que Jesus mostra as feridas para os outros, querido. Sabe o que Jesus mostra rasgo aqui? Ele fala assim, vai doer mesmo. Vai cortar mesmo para seguir ministério. Não pensem que essa história que você está vendo o pastor pregando lá em cima, e cheio de glória, não pensa que é assim. Quando você chegar lá perto, querido, se foi Deus que colocou, vai estar cheio de rasgo. Vai estar cheio de ferida nas costas, cheio de cicatriz nas costas. É isso aqui, ó. Então para de ouvir quem está dizendo para você que é prosperidade, felicidade, andar com Deus, porque é mentira. E aí quando você chegar na tua mesa, você vai falar, isso aqui está errado. Está errado porque a mesa de lá está certa. Abre tua Bíblia comigo, no Salmo 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a tua força. Não se acham em trabalhos como outras pessoas, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, faltam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas do copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos à inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. O que é Asaf? Asaf, né, que está falando isso aqui? O que ele está falando? Deus, ele começa falando assim, Deus é bom, mas eu quase caí. Sabe por que eu quase caí? Porque eu saí do centro do jardim e vim aqui na beirada e comecei a olhar para os ímpios. Olha como as coisas deles dão certo. Olha como as famílias estão bem. Eles têm comida, gordura que sai até pelos olhos. Eles fazem o que querem. E quando eles chegam, as pessoas ainda espremem no copo deles, eles não passam sede. A vida deles é uma beleza. Olhando daqui, de fora, e não vivendo aquela vida. Aquela vida é linda. A minha vida é uma desgraça. Eu não paro de passar fome, necessidade, aperto, aflição. Eu não aguento essa vida de crente. Mas eu não posso falar nada, porque senão eu ofenderia os teus filhos. Ele está dizendo assim, eu não consigo dizer Deus não é bom.
Eu não consigo dizer Deus não me abandonou. Isso ofenderia a geração dos teus filhos. Isso negaria o que eu sei a respeito do Senhor. Mas o meu sentimento é esse. Eu estou aqui na igreja cantando. Que eu sou crente desde pequeno, eu sei que não pode negar a Deus, mas é uma desgraça esse negócio. Eu estou cansado disso, eu não falo isso para ninguém. Mas Deus sabe que eu estou acabado. Sabe por que isso gerado no coração de Asaf? Porque ele sai lá do centro e vem aqui olhar para a vida dos ímpios. Você entende por que Deus falou assim? Quando vocês entrarem na terra, mata todo mundo. Arranca do meio de vocês, porque eles vão servir de tropeço. O comportamento deles vai servir de tropeço. Porque quando o teu marido achar que não está satisfeito com a esposa, ele vai procurar alguém, um modelo do lado de fora, e esse cara vai falar das coisas que ele faz, de como ele está resolvendo os problemas, e ele vai voltar para casa e falar, minha mulher é uma desgraça mesmo. Ela não presta mesmo, porque a mulher do outro lá se veste de Batman à noite. A minha, com essa roupa da Casa da Misericórdia para dormir. Mas por que ele descobriu da mulher do outro que veste de Batman? Porque ele foi lá na casa do outro. Olhar o que está acontecendo do lado de fora. Aí ele conta como ele resolveu isso. Verso 16. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Sabe o que ele está falando? Eu estava louco até que eu saí de lá e voltei para o centro. Para o santuário do Senhor, para o lugar onde eu me relaciono com Ele, para esse santuário. E aqui eu entendi que aquilo é tudo mentira. E aí ele começa a dizer, o fim deles é uma desgraça. Isso é tudo mentira. Mas onde é que o pé dele quase escorrega? Quando ele sai do centro, começa a se embrenhar nessas coisas. E chegar aqui e começar a bater papo com Satanás lá do lado de fora. Como é que está a vida aí? Aí está pagando as contas. Aí tem promoção. Aí tem mulher que chama a atenção do homem. Aí tem tudo isso. E os pés dele quase escorregam. E quando é que ele se resolve? Quando eu volto para o lugar de me relacionar com Deus. Quando eu saio desse negócio de tentar me relacionar com árvore de alma, com o que alimenta meu corpo, aqui é o lugar. Isso aqui ele me deu por necessidade. Isso aqui ele me deu porque ele me deu um corpo que precisa comer. Isso aqui ele me deu porque ele me deu uma alma que ele sabe que tem desejos. Alma que tem vontade de viajar, alma que tem vontade de passear, alma que tem vontade de comer um negócio diferente, de fazer festa com os amigos, de reunir pessoas. Para isso ele deu os frutos. E estão lá. Mas não é a essência, querido. Não é o lugar de me relacionar com Ele. Aqui nesse lugar é o lugar de proteção. É no santuário que eu estou protegido. É no lugar onde Ele vem que eu estou protegido. Guardar, querido, não é guardar contra Satanás, não. É guardar contra mim, porque Satanás não tem autoridade nesse lugar. Quem tem sou eu. Satanás não tem como amaldiçoar minha esposa. Quem tem sou eu. Eu tenho que guardar a minha língua. Eu tenho que guardar o meu coração, de tudo que deves guardar. Não guarda o jardim, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe aqueles rios que fluíam no jardim do Éden, eles fluem daqui, ó. Quando Deus fala, e Deus plantou aquelas árvores, logo em seguida, e dali saía 4 braços de rio, é daqui, do centro, do lugar onde Deus vai me encontrar, é daqui que flui a água, que vai fazer brotar todas as coisas que o Senhor tem na minha vida, é daqui. Se isso aqui não for guardado, se isso aqui não for protegido, se os teus olhos não forem protegidos de coisas que você não deve saber, teus ouvidos não forem protegidos de coisas que você não deve nem ouvir. A Bel às vezes vem me contar e tentar compartilhar comigo, eu falo, não me conta, nem me conta, eu preciso saber. Não, eu não quero, porque isso vai entrar e eu vou ter que lutar contra isso para tirar isso de dentro, porque senão isso aqui dentro ainda vai gerar necessidade de mais uma batalha. Então eu não preciso saber, eu só quero saber das coisas que o Senhor tem para me contar quando vem me encontrar aqui. Então eu não quero mais ver jornal, eu não vejo jornal, eu quero o conhecimento que o Senhor tem para mim. Porque quando Ele traz conhecimento, quando o conhecimento chega, eu sou responsável por ele. Eu vou ter que lidar com tudo que eu fico sabendo. Então para que eu quero saber? Se já é difícil lidar com aquilo que eu conheço. Até desgraça. Eu não quero saber da desgraça acontecendo, porque quando o Senhor me conta desgraça, eu passo a ser responsável por ela, por orar, por alguma coisa. Então eu não estou correndo atrás de saber desgraça. Deixa isso que o Senhor quer que eu saiba. Eu não tenho como curar o mundo. Então o José chegou no meu ouvido, eu não pedi. Sou responsável por ele. Se ele não quiser,
Se ele não quiser, se ele não puder, já não é responsabilidade minha. Mas se o Senhor trouxe, é minha responsabilidade. Por isso que essa palavra, querido, quando nós pregamos aqui, ela pode ser gostosa para você, pode ser legal, poxa, que palavra. Tá bom, mas você não sabe que você acabou de receber peso. Você acabou de receber uma faca na mão. Que ou ela vai te transformar, ou ela vai ser usada como juízo no dia da vinda do Senhor. Eu lembro que no começo do ministério, quando a gente ia para a rua, e levava muita gente para casa de recuperação, muita gente ali não queria ficar. Tinha gente que saiu dali já e morreu na rua, a gente ficou sabendo. E às vezes eu falava para Deus, o Senhor está levando eu ali e a gente está fazendo tudo isso, pai, e as pessoas não se convertem, não transforma ninguém. E Deus falou, mas quem disse que você está indo pregar para transformar pessoas? A palavra precisa ser pregada. No dia do juízo, tem pessoas que vão chegar diante de mim e dizer, eu não sabia, e eu vou usar a palavra que você disse para ela, para julgá-la e para condená-la ao inferno. Talvez ela tivesse sido salva se você não tivesse ido visitar ela aquela vez. Talvez aquele cara que fugiu da casa de recuperação e morreu, fosse para o céu se você não tivesse dado aquela oportunidade para ele. Mas quando ele ouviu, recebeu a oportunidade, ele passou a ser responsável em responder a ela. Porque essa mesma palavra agora vai ser usada com peso de acusação. Você sabia? Essa palavra pode te tirar daqui todos os dias, todos os domingos, rico em conhecimento e que gera transformação, ou como mais uma acusação no BO. Sabe quando puxa ficha de BO de gente que tem aquela capivara? Pode ser que você está aqui e tem uma capivara gigante, porque a cada domingo é uma que é acrescentada lá. Porque o Senhor vem e fala, e você entende que é Deus. Tua relação com teu marido. A partir de agora você sabe, continua fazendo, tem uma lá. Teu dízimo, tua forma de lidar com o dinheiro, o socorro com os pobres, o cuidado das pessoas que estão ao teu lado, tua boca, o que você fala, o que você assiste. Hoje eu já enchi tua lista aqui. Seja para gerar arrependimento em você ou para tua capivara crescer no céu. Fique de pé, querido. Queria ter um tempo de oração com você. Querido, Deus ama quando você vem aqui na frente, mas Ele ama mais ainda quando você usa essa palavra e muda. Porque senão esse altar se transforma em um lugar de aliviar a consciência. Sabe o que é aliviar a consciência? É a criança que erra, a mãe chama para corrigir, ela, desculpa, tá bom, não vou fazer mais, mas no dia seguinte ela vai fazer de novo. Mas aquele momento com a mãe ali, da correção, em que ela livrou da cinta, livrou da correção, aquilo ali deu uma aliviada. Mas ela volta a fazer, ela volta a fazer, ela volta a fazer. Isso é a igreja católica. Vai lá. Reza 3 Pai Nosso, faz tal coisa que está pago. Paga o teu pecado, paga o teu pecado, paga o teu pecado, porque você não paga teu pecado, teu pecado já foi pago, só que você só recebe essa anuência de pagamento quando você se arrepende dele. Você não tem como pagar o teu erro, Jesus é quem pagou, e Ele entrega para você essa carta aqui para que você apresente no mundo espiritual, ó, minha conta está paga por Ele, quando você se arrepende do que fez. Não é quando você vem na frente, não é quando você confessa, é quando quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque senão esse altar fica parecendo um negócio que todo domingo que você vem, joga um pouco dos pecados ali como um confessionário de igreja católica. Vou lá, confesso um pouco, volto para casa, alívio. Ah, agora já posso pecar mais um pouco essa semana. Domingo eu vou na frente de novo, já posso voltar a falar mal dos outros essa semana, fazer fofoca. Eu não lembro um provérbio agora, eu vou pegar na Bíblia para ler para você sobre fofoca. 7 coisas, 6 coisas que Deus odeia e uma Ele abomina. E aquele abomina é irmãos que falam mal dos outros irmãos.
Deus abomina isso, querido. A abominação para Deus é quase que anátema, é maldição. É mais do que ele detesta, ele abomina. Eu volto a fazer. Isso sempre fez parte do meu jardim. Minha mãe fazia isso. Ixi, eu casei e já fazia isso dentro do casamento. E sempre fez parte dali. Então que você se confesse ao Senhor. Mas se confesse com a intenção de deixar. Que a gente pare de agir indo ao altar para confessar. Porque não encontra misericórdia na confissão. É quem confessa e deixa. Confissão sem arrependimento não adianta nada. Melhor não confessar. É melhor falar: Deus, o Senhor sabe que está aqui, eu ainda não acho que está errado. Eu não sei o que fazer com isso ainda. E Deus fala: amém. Quando você estiver pronto, a gente conversa. Porque o dia que você tomar o sangue do meu filho e colocar ele em cima do teu pecado, e no outro dia você pisar em cima desse sangue, cometendo intencionalmente a mesma coisa, o juízo é um pouco maior. Que agora você está pisando no sangue. Se Deus falou com você em alguma coisa, querido, e você entendeu que você quer se arrepender, se você se arrependeu e quer deixar algumas coisas, voltar para alguns lugares, às vezes não tem a ver com pecado, às vezes você não sujou o ambiente, às vezes esse ambiente não está sujo e corrompido. Se está, você precisa se arrepender e deixar. E para isso você vai sair do teu lugar, vai vir aqui e a gente vai orar. Mas às vezes não está. Não está bagunçado desse jeito. Mas eu estou perdido no meio desse jardim. Eu estou gastando mais tempo às vezes com as árvores lá, e Deus chega, eu nem estou mais no lugar. E aí por que eu não estou mais relacionando com o Senhor? Ah, Deus, eu estava escondido nas árvores. E eu pequei, Deus, mas eu pequei porque está tão difícil cuidar das árvores de maçã lá no fundo, está dando bicho. E Deus fala: para, volta aqui para o centro. Precisa resetar o Éden, precisa resetar. Começa de novo. Derruba todas as árvores, Deus. Faz nascer só o que é teu. Me ajuda a identificar o que não era para estar aqui. Também, vem orar, vamos orar. Porque a vontade de Deus, querido, é que esse jardim cresça. Que tenha árvore para a gente poder sair distribuindo semente para muita gente do lado de fora. Mas a gente precisa crescer junto. Para saber cuidar disso. Às vezes o jardim cresceu mais rápido do que a gente. Porque o Senhor, cada vez que Ele vem, Ele faz esse lugar crescer. O problema é como a gente não está se relacionando com Ele. O nosso conhecimento não cresceu. E por isso a gente não sabe lidar com esse crescimento todo. E começa a se perder no meio de tudo isso. Amém, queridos? Se você quiser sair do seu lugar, Daniel vai ministrar. Vamos ter um tempo com Deus. Coroa de glória e beleza, a rocha que é alta para mim, estaca fincada em lugar firme, a rocha em meu coração. Coroa de glória e beleza, a rocha que é alta para mim, estaca fincada em lugar firme, a rocha em meu coração, o Rei de toda a terra, o Filho do Deus vivo, o fogo do ourives, a flecha polida, o Rei de toda a terra, o Filho do Deus vivo, o fogo do ourives, a flecha polida. Sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai.
vestido de glória, nele o fogo está queimando, perto está o glorioso dia do Senhor, e ele vem vestido de glória, nele o fogo está queimando, perto está o glorioso dia do Senhor. E quem é ele? Quem é ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é ele? Quem é ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é ele? Quem é ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Querido, não tem nada melhor, porque isso foi criado por Deus, para a gente restabelecer o paladar por Deus, do que jejum. Quando eu falo jejum é consagração, não é deixar de comer. Consagração é se separar de entretenimento, é se separar de prazeres da alma, da carne, para ficar aqui no meio com Ele. Isso, eu lembro, sabe quando eu vivi isso muito intensamente? Quem já foi, sabe o que eu estou falando. Quando a gente ia para acampamento de carnaval. Você ficava lá 4 dias imerso, sem ver televisão, sem ouvir notícias, sem nada. Era 24 horas durante 4 dias, só Deus, Deus, Deus. Quando você voltava para casa, era estranho ligar a televisão. Por que isso? Jejum. Você se desconectava de corpo e de alma. Ficava ali no espírito. Então o sabor das coisas mudava quando você voltava. O sabor da televisão estava diferente. A vontade de algumas coisas estava diferente. É igual jejum. Você quer conseguir fazer dieta? Começa depois do jejum. Não tem tempo melhor para você emendar uma dieta depois de jejum. Por quê? Teu corpo se desacostumou com alguns prazeres, com volume de comida. Então quando você volta, é muito mais fácil você não estar agarrado naquela quantidade de comida que você comia, em doces, numa série de coisas, e você emendar um comportamento do corpo. E isso vale para o comportamento com Deus. Porque quando eu jejuo e eu me abstenho de algumas coisas, que para mim são essenciais, como pegar o celular a cada 2 minutos para ver quem postou alguma coisa, falo, não, eu vou abrir mão, porque isso sacia a minha alma. E eu estou em jejum, e o jejum é eu não vou dar prazer, eu não vou sair desse centro aqui para dar o mínimo de prazer para o corpo e para a alma. Eu vou ficar aqui no meio, no centro do jardim. E você vai perdendo o sabor naquelas coisas, e vai se fortalecendo cada vez mais aqui no meio, no seu relacionamento com Deus, em comer só da árvore da vida, e o mínimo possível, de corpo e de alma, só o necessário. Quando eu acabo com aquilo, eu me desacostumei a viver aqueles lugares. E se eu estabelecer que a partir de agora eu não vou voltar a acostumar minha alma com aquilo, é muito mais fácil. Eu tenho vivido isso no corpo. Eu perdi 5 quilos. Porque depois do último jejum eu decidi, eu não vou voltar a comer o quanto eu comia agora. Já que eu me acostumei a comer menos nesse período, eu vou manter. Pronto, já ajeitou até o corpo. Vocês perceberam, né, que eu tô murcho. Você quer saber como vencer isso? Como purificar isso? Colocar as coisas no lugar? Jejum. Por isso que no começo do ministério, a gente vivia tão mais no centro. Porque jejum aqui era água. 21 dias de jejum aqui era, não podia um espirrar ali, que opa, se espirra aí é Deus falando, jejum.
Jejum. E não era jejum do tipo, ó, eu vou jejuar. Era jejum tipo Josafá. Todo mundo vai jejuar. Era assim. E que eu fiquei mole. Que era desse jeito. Josafá fazia, ó, nem criança de peito vai mamar até escurecer. A gente não era radical assim, mas todo mundo, a igreja vai jejuar. E quem não estava jejuando, que fique com vergonha mesmo que você não está jejuando. Porque todo mundo aqui vai jejuar. Constantemente. Direto, tudo era motivo para jejum. Jejum de 5 dias, não era jejum de 21. 21 dias, querido. Pronto, direto. Por isso que a igreja andava tão no centro. Por isso que a igreja recebia tanto conhecimento profético da visitação do Pai vindo trazer. Porque ela estava lá no lugar do encontro com Ele constantemente. Tinha muito pouco tempo para se perder na alma e no corpo com preocupações, porque estava ali. Quem está ali, querido, não tem tempo para perder com o que está acontecendo lá de fora. Quando você começar a se envolver com a desgraça, com as desgraças que o reino tem que ser responsável, você vai ver que você quer saber muito pouco da desgraça que está acontecendo no mundo. Quando você começar a se tornar responsável pela vida de pessoas, você vai saber que a última coisa que você quer é saber o que está acontecendo na vida dos outros. Porque dá um trabalho cuidar da vida de pessoas que não quer nem saber dos trabalhos que estão acontecendo lá fora. Já chega os que Deus está trazendo aqui. Jejua, querido. Entre em jejum. Nós vamos entrar em jejum antes da viagem para a África. Mas antes disso, faz o seu jejum com Deus. Tua consagração. Lembra do jardim? A árvore, o corpo, a alma. Sai o menos possível pro lado de fora. Fica aqui no meio. TV, entretenimento. Sai o menos possível. Ah, mas eu tenho que sair um pouco, eu tenho filhos, eu sei. Você tem que ver um negócio com a tua filha, tem que... Eu sei, mas fica mais aqui que você vai ver. Você vai ver se o paladar não muda. Se o sabor das coisas não muda depois. Se o fato de ter uma maçã na fruteira não se torna se torna melhor do que um churrasco no tempo em que você está comendo muito. Jejua, seja radical com você. No começo a gente era radical, tão radical que o cara uma vez quase chegou a desmaiar. O cara era meio burrinho também, mas de tanto louco que fazia as loucuras de jejum, de busca, perdi o gosto pelas coisas de fora. Hoje a gente quer comer tudo que tem e ainda está chorando porque não tem o que tem do lado de fora do jardim. Jejum, entra em consagração. Amém, queridos? Nós vamos tomar ceia. O apóstolo Caio vai servir. O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O
Vamos tomar a ceia, querido. Vamos nos apropriar daquilo que foi aberto para a gente de novo. O Senhor entregou o corpo para que a gente tivesse acesso ao corpo de novo. Então participe disso sabendo o que você está fazendo, que a gente está celebrando, que o Senhor nos deu uma família, que o Senhor nos colocou num corpo. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, que ela ganhe vida em nós, Pai, que nós possamos transformar esse lugar, Senhor, no centro da tua vontade, Pai, um lugar onde o Senhor tenha prazer de nos visitar, um lugar onde a gente esteja presente, Senhor, para te encontrar, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos pelo lugar que o Senhor nos deu, pela família que o Senhor nos deu, pela porção do corpo que o Senhor nos entregou, Deus. E pelo Éden, Pai, pela manifestação, por aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos valorizar cada uma das coisas, Pai, no seu devido lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Amém. Deus abençoe, queridos.